Paz do Senhor, amados, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos hoje iniciando o nosso quarto dia de devocional, né? E eu quero já saudar você com a paz do Senhor, desejar um ótimo dia para você e para sua família. E quero sempre incentivar, né? Não desanime, não pare. É o plano de leitura anual, né? Então, nós vamos ler a Bíblia toda no decorrer desse ano. Vão ter dias que não vão ser muito fáceis, né? Vai exigir de nós uma disciplina, uma dedicação maior, mas eu creio que todos nós iremos conseguir, iremos vencer. Amém? A nossa leitura de hoje, ela foi do capítulo de número 10 até o capítulo de número 12, né? Então, se você ainda não leu a sua porção, leia aí a porção diária para que nós possamos meditar juntos. Amém? O texto de hoje, da nossa meditação, é o texto do capítulo 12 de Gênesis, e nós vamos ler aí o verso de número 1 do livro de Gênesis e o verso de número 2 também. Então, capítulo 12, versos 1 e 2 de Gênesis, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Em algumas traduções está se tu uma bênção, né? Então vamos meditar nessa passagem. Aqui tem duas coisas interessantes que Deus quer falar conosco e que pode ser aplicada em nossa vida e nossa rotina, tá? E a primeira coisa que nós podemos aplicar na nossa vida é que Deus, como nós falamos ontem, um Deus que se lembra de nós, um Deus que tem alianças, um Deus que cumpre promessas, esse Deus é um Deus fiel, né? Porém, as promessas de Deus e as alianças de Deus, na maioria das vezes com o homem, está condicionado a algo, né? Deus é alguém que se relaciona com as pessoas e assim como nós, Deus ele não quer apenas entregar, ele espera da parte do homem uma resposta, ele espera da parte do homem uma entrega, né? E é muito importante que nós venhamos entender que precisamos corresponder à expectativa de Deus a nosso respeito, né? Aonde Deus esperava de Abraão? O texto diz que o Senhor falou com Abraão. O Senhor disse a Abraão que Abraão saísse do meio da sua parentela, que Abraão fosse para uma terra que ele ainda iria mostrar para Abraão. Então nós podemos aqui já chamar, abrir um parêntese e olhar com mais atenção a algo em duas coisas. Primeiro, Deus esperou de Abraão uma obediência. Isso é sinal de que Deus espera de nós também uma obediência, certo? E aqui vai uma pequena lição que a fé, muitas das vezes, ela é demonstrada através da nossa obediência. Então não adianta eu dizer que creio em Deus se eu não obedeço o Deus a quem eu creio. Não adianta eu dizer que creio na Bíblia se eu não obedeço aquilo que a Bíblia pede para eu obedecer. A Bíblia diz lá em Romanos que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, certo? E Abraão realmente demonstrou fé em Deus, porque ele obedeceu a voz de Deus quando Deus o pediu para que ele saísse da terra onde ele estava inserido, da região, né? Mais propriamente de Harã. Então, amados, primeiro, a fé, ela exige obediência e Deus espera de nós também obediência à sua palavra. Amém? Segunda coisa interessante, ainda dentro desse primeiro aspecto, é que às vezes, para Deus cumprir as suas promessas em nossa vida, nós precisamos passar por uma mudança. Nós precisamos desapegar de algumas coisas que não agradam a Deus, como por exemplo, o povo, a região aonde o nosso irmão Abrão, né, estava inserido, era um povo politeísta.
Ou seja, eles adoravam vários deuses. E o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, né? Então Deus estava chamando Abraão para viver algo novo, um convívio com Deus que era único, que era verdadeiro. O mesmo Deus que falava com Adão, o mesmo Deus que falava com Abel, o mesmo Deus de Sete, o mesmo Deus de Enoque, né, de Enos e também de Noé, um único Deus verdadeiro. Amém? Então, Deus queria exclusividade. Deus quer exclusividade de nós. Ele não aceita que o homem divida o tempo e a adoração dele com outras pessoas, com outros nomes ou com outros seres. A adoração a Deus, ela deve ser única. Amém? Por exemplo, Jesus disse no Evangelho de Mateus, que nós não podemos, por exemplo, adorar a Deus e adorar as riquezas. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos as riquezas, certo? Então, que o nosso objeto de culto seja somente o nosso Senhor, o nosso Deus, tá bom? O próximo passo aqui de Abraão foi que Deus fez promessas para ele, né? Deus fez propostas para Abraão. E Deus disse assim, ó. E esse Deus que fez promessas para Abraão, ele disse para Abraão ir para uma terra que Deus ainda não tinha mostrado. Abraão não sabia para onde ia. Ele confiou em Deus. E Deus disse para ele que faria dele uma grande nação, que o abençoaria e que engrandeceria o seu nome. Muitas vezes nós focamos apenas no que Deus pode nos dar, ou no que Deus promete nos dar, e não nos atentamos, como eu disse já hoje, para aquilo que Deus espera de nós. Se nós prestarmos atenção, a última coisa que Deus fala para Abraão no verso 2 é: seja uma bênção. Deus não disse para Abraão que apenas iria abençoar ele. Deus disse para Abraão que Abraão precisava ser uma bênção. O que é ser uma bênção? Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: nossa, o irmãozinho João é uma bênção. Olha, a irmã Maria é uma bênção. Por que será que as pessoas dizem isso? É porque a conduta daquela pessoa, a maneira dela de viver, é uma maneira extremamente positiva aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Por exemplo, ser bênção, no significado da palavra, pode ser próspero, mas ser bênção também pode ser alguém louvável, ou ser alguém que louva a Deus, certo? Então, quando Deus disse para Abraão, seja você uma bênção, Deus estava dizendo, olha, seja alguém digno de louvor, ou seja alguém que louve o meu nome. Ser uma bênção também é ser alguém que produza paz, ou alguém que derrame ou espalhe a bênção na vida das pessoas. E é incrível, quando nós lermos a história de Abraão, nós vamos observar que Abraão realmente foi isso para as pessoas. Abraão abençoou outras pessoas, Abraão trouxe paz no meio de guerras, ele trouxe calma no meio de problemas e conflitos que houve com pessoas que eram próximas a ele. E Abraão não somente foi uma pessoa louvável, como ele também foi uma pessoa que deu louvores a Deus. Então, vamos prestar bem atenção que Deus hoje está dizendo para nós que, por mais que Ele tenha prometido algo para nós, Ele também espera algumas coisas da nossa vida. Assim como de Noé, não sei se você se lembra, que nós falamos sobre a integridade de Noé, falamos sobre a justiça de Noé. Aqui no caso, Deus está esperando de Abraão fé, obediência e disciplina, ou seja, ser uma bênção. Então Deus hoje também espera algumas coisas de nós, que nesse dia, que no dia de hoje, nós possamos entregar para Deus aquilo que Deus tem esperado da minha vida e aquilo que Deus tem esperado da sua vida. Porque com certeza, na parte dele, ele não irá falhar. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, do Jardim Julieta, em Marília.
e quero orar agora pela tua vida, amém? Se você conhece alguém que esteja precisando de uma oração, de uma palavra, eu quero convidar agora, quero te estimular a compartilhar esse vídeo com essa pessoa, para que essa pessoa seja alcançada, seja abençoada e seja tocada também pelo Senhor, amém? Feche seus olhos onde você estiver, apresenta agora a tua causa diante de Deus e nós vamos orar por você nessa manhã. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha escutar, ó Pai, a nossa voz dentro das nossas necessidades. Senhor, a palavra de hoje para nós vem em Gênesis capítulo 12. E, Senhor, quantas pessoas que estão, Senhor, ó Pai eterno, ouvindo a tua voz, como Abraão ouviu. Quantas pessoas estão ouvindo um chamado de Deus, como Abraão ouviu esse chamado de seguir a Ele, de obedecer a Ele e de crer nele. Senhor, ó Pai, nós também ouvimos a tua voz, nós também te seguimos e nós também te obedecemos. O Senhor tem feito promessas maravilhosas para as nossas vidas. O Senhor tem feito planos maravilhosos para nossas vidas e nós queremos viver todos eles. Mas o Senhor também tem feito algumas exigências para nós. E uma delas é de nós crermos, a outra de obedecermos e a terceira de sermos uma bênção. Que nós possamos ser, ó Pai, uma bênção na tua casa, na nossa casa, no nosso trabalho ou em qualquer outro ambiente em que nós formos inseridos. Que nós possamos ser louváveis e uma pessoa que louva e engrandece o teu santo nome. É assim, Senhor, que nós te pedimos, que nós te agradecemos e que nós te louvamos, crendo na tua promessa, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa e um ótimo dia.